Pessoal, como é que estamos? Tudo certinho? Gente, estamos aqui para mais uma aulinha sobre moluscos, tá? Um conteúdo grande, um conteúdo trabalhoso, né? Que a gente tem muitas características para abordar. E como eu havia falado para vocês, eu deixei bastante objetiva cada aula, tá certo? Nós vimos primeiro características gerais do grupo, vimos depois a parte de fisiologia, né, do grupo Molusca, e agora a gente vai trabalhar a parte de classificação, tá certo? Então, para a gente começar de forma bastante objetiva, nós temos aí o primeiro grupo, a primeira classe do filo molusca, tá? São os chamados aplacóforas. Para alguns cientistas, para alguns evolucionistas, esse grupo ele representa se fosse o ancestral dos moluscos, tá certo? Então, ele é idêntico à lesma. Nós temos aí a Chaetoderma, que se apresenta para a gente como com um corpo vermiforme, né? Um corpo mais alongado, uma estrutura que não representa o padrão, como eu havia comentado para vocês. Não foi isso? Lembra que a gente viu os gastrópodos como padrão estrutural morfoanatômico dos moluscos, tá certo? Pé reduzido, uma estrutura bem diminuta, não apresenta concha e no que se diz respeito ao seu habitat, é um habitat marinho, tá certo? Beleza? Então, vê lá. Dando continuidade aí ao nosso, a essa parte. O segundo grupo, nós temos aí os chamados monoplacófora, tá? Os monoplacóforas, eles se apresentam para a gente, como o próprio nome já diz, né? Mono, placa vem de placa, né? Então, esse placófora vem de placa. Então, eles só apresentam uma concha. A neodipilina, né? Que é o principal organismo representante desse grupo que eu coloquei para vocês, né? Eles só possuem uma concha e vivem em águas profundas, em regiões afóticas, ou seja, você encontra eles aí em regiões que não apresentam luminosidade, né? Abaixo de 400 metros de profundidade. Só uma dica interessante, você tem aí 3 zonas bem distintas, né? Em relação ao ambiente marinho. Você encontra a região fótica, a região disfótica e a região afótica. A região fótica, o próprio nome já está dizendo, né? Fóton, vem de luz. Então, até 200 metros de profundidade, muita luz, né? Muita luminosidade solar. A região disfótica, você vai encontrar uma área onde essa luminosidade ela já não chega com muita intensidade, né? Até 400 metros. E abaixo de 400 metros você tem a região afótica. Tranquilo? Então tem um pé discoidal e concha em formato de escudo, como vocês podem visualizar. Tá? Olha lá. Tu tens aqui outro grupo que é representado pelos quítons, que são os poliplacóforas. Tá? Os poliplacóforas, eles têm uma característica interessante. Eles se apresentam para a gente com 8 placas, né? Uma sobreposta à outra, tá certo? E tu tens aí alguns aspectos que eu destaquei, né? Que são moluscos muito pequenos, exclusivamente marinhos, né? Ambiente aquático marinho, concha formada por 8 placas encaixadas sobre o dorso, né? A região dorsal deles. Pé bastante desenvolvido e permite ao animal rastejar sobre rochas submersas. No caso aí, substrato consolidado, né? Tanto recife coral quanto recife de arenito. Então nós temos aí os poliplacóforas. Amores, o próximo grupo, ele tem uma característica do ponto de vista bentônico. Aí muita gente diz, cabeça, eu não lembro o que é bentos. O que seria o bento? Bento é província bentônica. O solo oceano, toda aquela parte que você encontra os organismos independência daquele substrato, né? Ou eles vivem aderidos ao substrato. Por isso que existem 3 classificações para esses organismos, né? São aqueles vágeis,
e vagam, né? Vagem vem devagar. Existe esse grupo onde você tem tubarões que são organismos bentônicos que precisam daquele sólido para captar o nutriente, né? Você tem a lagosta, você tem o próprio caranguejo, né? E outros peixes que vivem ali, que precisam daquele solo. Então, se ele está por ali, bem próximo ao solo, se ele está captando os nutrientes dali, é um organismo bentônico, tá certo? Mas na classificação do solo, você vai encontrar outro tipo de aspecto. Eu encontro mais 3 classificações, que são os organismos endopissâmicos, epipissâmicos e mesopissâmicos. Vamos ver o que é isso. Mais precisamente, esse escafópoda, que é o dentário, é um organismo mesopissâmico. Parte do corpo dele está para fora do substrato, parte do corpo está para dentro. Se o organismo ele é epipissâmico, todo o corpo dele está acima. Epi quer dizer acima. E endopissâmicos são aqueles que estão abaixo do substrato, que vivem dentro do substrato. Tá? Então, o dentário é um exemplo de um organismo bentônico, que vive no solo, e vive com o corpo, parte do corpo para fora, parte do corpo para dentro. Então, tu tens algumas características que eu elenquei aqui para vocês. Dentes de elefante, né? São idênticos aqui a um dente de elefante, por isso não dentário. Né? São marinhos bentônicos, como eu havia comentado para vocês. Possuem concha tubular, né? Observe concha em forma de tubo. Nesse exemplo aqui, nesse desenho, né? Como vocês podem observar, a boca fica na parte inferior, o pé fica na parte inferior aqui, né? Tu tens... Eita, passou, deixa eu voltar aqui, tá? Tu tens aqui o ânus, né? Bem proeminente, os gânglios nervosos ventrais, que você encontra aí na realidade um padrão diferenciado aí em relação aos gastrópodes, tá? Tem de 4 milímetros a 25 centímetros de comprimento e o pé fica dentro do lodo ou da areia, como eu havia falado para vocês, tá certo? Eles normalmente ficam em substrato não consolidado, tá certo? Que é lama, areia, todas essas estruturas. Com os formatos de tubo que eu já havia falado para vocês, vivem no solo com parte do corpo enterrado, no caso aí eles são mesopissâmicos, e o principal representante aí para a gente desse grupo escafópoda são os dentálios, tá bom? Olha lá, grupo gastrópoda. Aí eu coloquei para vocês todas as características aí importantes, relevantes que o Enem ele comenta. Esse é um dos principais grupos do filo molusca que são comentados para a gente, no Enem, no SSA, nesses vestibulares aí que vocês querem ser submetidos, tá certo? Você tem aqui o padrão, né, que a gente já havia comentado em fisioanatomia, não é isso? Que você tem uma lesminha e aqui tu tens um caramujo, né? Observa, etiologia gastrópoda, gastro do grego quer dizer estômago, né? Podas, pés. Observe que o estômago dele aqui, ó, ele está bem próximo dos pés, por isso o nome gastrópoda, tá? Movimento por rastejamento, tá certo? Ele consegue aos poucos, né, de forma gradativa, a partir do seu pé musculoso, se deslocar. Lesmas, caracóis e caramujos são os principais representantes desse grupo. As lesmas são gastrópodes sem concha, como eu coloquei aqui para vocês do lado direito, tá? Sofrem torção. A estrutura visceral, ela sofre torção em virtude da mudança de posição dessa concha. Então, o que estava atrás vai para frente em relação aos órgãos e o que estava à frente vai para trás. Essa torção ela é importante porque vai dar maior resistência. Na proporção, a concha normalmente ela é formada por carbonato de cálcio, fosfato de cálcio e os cálcios em geral. Então, como eles se apresentam para a gente com um corpo muito delgado, uma pele muito fina, né? O próprio nome já determina isso para a gente, moles, né? Molusco, quer dizer moles. Esse tipo de característica evolutiva foi um avanço para eles, tá certo? Aí no caso, a cavidade do manto ficou maior e auxiliou a melhor compartimentalização dos órgãos,
né? Isso aí eu acabei de comentar com vocês. Esses órgãos aí dentro da concha viabilizou esse processo, tá? Sistema respiratório apresenta hemocianina com cobre, tá? E vai dar uma coloração azulada ao sangue desses organismos, tá certo? Rim, bastante rudimentar. Antigamente era chamada simplesmente por órgãos de Bojanos. São metanefrídeos, tá certo? Então a excreção é um rim bem rudimentar, bem simples, tá certo? É chamado simplesmente por metanefrídeo. Ovoteste são monóicos, apresentam fecundação cruzada e desenvolvimento direto ou indireto. Tranquilo? Em relação à reprodução, vocês têm aí esse tipo de característica, tá? Olha lá, para a gente fechar com chave de ouro, sistema nervoso ganglionar, tá certo? Você encontra aí 4 gânglios nervosos, onde esses 4 gânglios eles são bem proeminentes. Você tem um cefálico, que é o maior, você tem um visceral, né, responsável pelas vísceras, um bucal e um pedial, que está relacionado exatamente ao pé musculoso do animal, tá certo? Então, mais uma aulinha sobre classificação, tá certo? Nós vimos todos esses grupos aí. Falta ainda cefalópoda, tá certo? Que é um grupo muito importante de alguns organismos muito interessantes, no caso os polvos, as lulas, náutilos e sépias, tá certo? E para a gente fechar na próxima linha, tá bom? Fica com Deus, um beijão, tudo de bom para todos.